Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Parques aquáticos se adaptam aos critérios para o retorno gradual das atividades e já começam a planejar a reabertura pelo Estado. Polícia Civil e Polícia Militar deflagraram uma operação conjunta contra suspeitos de integrarem grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Florianópolis. O Supremo Tribunal Federal nega seguimento de ação do governo do estado que questionava o rito de impeachment. Temperatura na casa de 0 grau na Serra Catarinense, máxima, podendo chegar aos 40 pelo estado. Todos os detalhes da previsão do tempo nesta edição do Meio-Dia Catarina que está no ar. Bem-vindos. Em Florianópolis, cerca de 110 professores e auxiliares de sala ficaram sem receber as verbas rescisórias após terem sido demitidos em fevereiro deste ano. O repórter João Paulo Cardoso tem mais detalhes para a gente. Os profissionais haviam sido contratados em 2019 por uma empresa terceirizada pela Prefeitura da capital para atuarem na creche Anirson Antônio das Chagas, no bairro Rio Tavares. Um dia antes do início das atividades escolares deste ano, a Prefeitura de Florianópolis rompeu o contrato com a Associação de Saúde São Bento, empresa responsável pela contratação e pelos serviços de educação na instituição. Segundo os professores que foram demitidos, nenhum valor referente à rescisão de contrato foi recebido por eles até agora. Logo após tudo isso ter acontecido, veio a pandemia. Ou seja, estes profissionais, nós profissionais, muitos não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. E estão passando necessidade. Muitas estão dependendo de familiares para poder se alimentar. A empresa joga para a prefeitura joga para a empresa e nós estamos aqui à mercê de quando eles vão resolver nos pagar. É uma situação muito complicada, né? Porque para quem está esperando essa verba, já estava contando, logo que foi surpreendido com a demissão, não receber até agora é muito complicado. Mas é realmente essa questão que eles falaram, né? Essa empresa terceirizada diz que a prefeitura não quis pagar, não quer pagar, a prefeitura diz que não está tudo certo. A gente, inclusive, recebeu uma nota da Secretaria de Educação de Florianópolis que informou o seguinte: eles formalizaram um termo de colaboração que a responsabilidade pela contratação e pagamento dos profissionais fica para essa empresa terceirizada. A prefeitura é responsável pelo repasse dos recursos, mas desde que sejam cumpridas as metas do termo, ou seja, tudo o que foi combinado, inclusive a prestação de contas. A prefeitura diz que essa prestação de contas, no encerramento aí do contrato, inclusive para fazer o pagamento dos professores, que ela não estava de acordo como a prefeitura pede. Então, o que aconteceu? Precisou ir para a Justiça. A Prefeitura precisa aguardar a decisão da Justiça para poder pagar e os professores continuam tendo que esperar essa decisão. Os parques aquáticos já estão autorizados a funcionar de acordo com um decreto divulgado pelo governo do estado nesse mês de setembro. Mas para essa reabertura acontecer, precisa se adaptar às novas regras. Por enquanto, as piscinas e os brinquedos deste parque aquático estão assim, sem água e recebendo toda a manutenção necessária para se readequar ao novo normal imposto pela Covid-19. De acordo com o último decreto do governo de Santa Catarina, a reabertura de parques aquáticos e complexos de águas termais precisam seguir uma série de exigências. O decreto do governo do estado foi publicado no dia 15 de setembro e estabelece uma reabertura gradual e monitorada de estabelecimentos como este daqui. Nas regiões que têm nível gravíssimo para a Covid-19, a reabertura ainda não está autorizada. Já nas regiões com nível grave, pode sim funcionar com a capacidade máxima de 40%, como é o caso deste parque aquático que fica em Florianópolis. Este estabelecimento está com a reabertura programada para o dia 27 de novembro, mas desde agora eles já estão pensando nos protocolos para o funcionamento correto. Na verdade, a gente já estava nessa expectativa para ver o que o governo estaria nos colocando referente a esses protocolos, né? Então, a gente já estava numa
pré-programação, já pensando em mudanças, né? Que óbvio vai ter que acontecer. E chegou então os protocolos, a gente já está se adequando tudo a eles. Os cuidados relacionados à higienização correta dos equipamentos já estão sendo planejados. Eles também estão estudando uma avaliação correta do espaço dentro das piscinas, com uma organização de entrada e saída e com um distanciamento maior entre os clientes. Toda na entrada do parque vai ser a aferição de temperatura. Caso tenha algum turista que vai chegar com acima de 37,5 graus, como em qualquer outro lugar, vai ser indicado para ir para uma UPA, alguma coisa assim. No caso, a higienização dos locais também, digamos, a família está sentada, sai, vai vir uma outra família, de imediato já vai ser higienizado as cadeiras, no caso, preguiçadeiras, coisas assim. Para os funcionários, a expectativa com a alta temporada é grande, mesmo sabendo de todas as limitações e condições atípicas do momento. Acredito ainda vai ser uma temporada diferente, óbvio vai, né? Então não se sabe o tanto de turista, o que vai vir de turista para Santa Catarina. A previsão é que seja, mesmo com a pandemia, uma temporada boa, em virtude até do pessoal querer sair, né? Agora é esperar chegar logo a temporada de verão e ficar atento a todos os protocolos necessários para curtir e se divertir com segurança. Vamos ver como é que está a situação da pandemia no estado, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo na noite de ontem. Hoje, Santa Catarina tem 213.066 casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas desse número, mais de 204 pessoas já estão recuperadas da doença. Hoje, em tratamento com o vírus ativo em Santa Catarina, são 6.245 pessoas. Desde o início da pandemia, 2.765 óbitos foram registrados. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde no estado, hoje a nossa taxa de ocupação está em 60%. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento da ação movida pelo governo do estado, que questionava os ritos dos processos de impeachment que estão tramitando no país. A ação beneficiaria Carlos Moisés e também a vice-governadora Daniela Rainer. Inclusive, aqui comigo está o nosso comentarista político, Roberto Azevedo. Roberto vai falar para a gente em relação a essa decisão, porque me parece, Roberto, que era uma esperança para o governador e para a vice essa decisão que faltava aí do Supremo, né? Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem nos assiste. É exatamente isso. Era uma esperança do governador que pudesse parar o processo de impeachment enquanto existisse essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele pediu uma liminar. Ele pediu uma liminar para que isso fosse. E, aliás, não aconteceu, não porque Rosa Weber goste ou desgoste do argumento da Procuradoria-Geral do Estado ou de Carlos Moisés da Silva. É porque tem um outro beneficiado que seria diretamente o governador do Rio de Janeiro, que já está afastado do cargo, Wilson Witzel, do PSC. Então, para não beneficiar o Wilson Witzel, não deu a liminar para Carlos Moisés da Silva. A decisão teria que ser tomada como um todo, não poderia ser tomada de forma regionalizada. Santa Catarina uma coisa, porque Rio de Janeiro essa arguição, Karen, ela pedia para revisar o rito de todos os processos de impeachment no país, porque há diferenças. No Rio de Janeiro, por exemplo, esta primeira decisão da Assembleia, por 69 votos a 0, que são 70 deputados no Rio de Janeiro, mas o presidente da Casa não votou na Assembleia Legislativa Fluminense, ela simplesmente já determinaria o afastamento do governador Wilson Witzel. Só não aconteceu porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, estadual, entrou com um pedido no STJ e afastou o Wilson Witzel antes. Não dá nem para comparar com a situação dele, vivida lá no Rio de Janeiro, com a de Santa Catarina. Porém, esta linha de raciocínio de que ele poderia ser beneficiado pela decisão de parar e rever o rito foi decisiva. O Wilson Witzel é o culpado por Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer não receberem essa liminar. Haja má sorte. Né? Haja má sorte. Como é que ficam os próximos passos a partir de agora? Já tem uma votação marcada para o dia 16. Qual que é a importância? O que vai ser votado no dia 16 de outubro? Até o dia 7, o deputado Kennedy Nunes tem prazo para entregar o relatório. Evidentemente que o relatório dele vai pedir a continuidade
do processo de impeachment e com o subsequente afastamento por 180 dias de Carlos Moisés da Silva e de Daniela Raine. Para essa votação tem que ser maioria simples no tal do Tribunal Especial de Julgamento. 6 votos. É difícil que não se consigam esses 6 votos, Karen, e bem provável que lá no dia 15, ou dia 16, melhor dizendo, quando isso for votado pelo plenário desse tribunal, certamente deve acontecer o afastamento do governador Carlos Moisés e da Daniela Raine. A não ser que o meteoro chegue ou que aconteça alguma coisa de última hora que a gente está desconhecendo ainda. Dia 16, então, a votação para o afastamento. E aí só depois disso é que vai acontecer a votação. E nesses 180 dias, depois, durante o afastamento, que é até 180 dias, vai ter que ter uma decisão sobre o impeachment ou não, o afastamento definitivo ou não deles. Muito bem. Obrigada, Roberto Azevedo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. De nada. Até mais. Olha, a Serra Catarinense registrou geada na manhã desta terça-feira. As máximas em alguns pontos do estado podem chegar aos 40 graus em algumas regiões ao longo dessa semana. Que loucura, né? Mais detalhes da previsão do tempo depois do intervalo. Até já.